Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Encontros com Jesus. Vidas transformadas por uma palavra, um gesto, um olhar. Episódio 4. Homens sábios. Vimos em episódios anteriores que foram pastores de ovelhas as primeiras pessoas a ter um encontro com Jesus, na noite em que ele nasceu. Depois foram duas pessoas idosas que o reconheceram com a idade de cerca de 6 semanas, ao ser apresentado no templo. Algum tempo depois, homens sábios foram visitar o menino quando ele ainda estava a viver em casa de familiares em Belém. Quem eram esses homens? Diz-se que eles eram 3 reis, mas na Bíblia não lemos que fossem reis. Eram apenas homens sábios. Lemos que eles ofereceram 3 espécies de presentes: ouro, incenso e mirra. Isto não significa necessariamente que fossem 3 homens. Lemos apenas que foram os sábios. De onde vieram esses homens? Vieram do Oriente. O que em relação a Israel era a Pérsia. Os pastores eram judeus. Esses sábios deviam ser gentios. O propósito de Deus foi que todas as pessoas conhecessem Jesus, o Salvador, e o adorassem. Sabemos que um dia pessoas de todas as nações se curvarão perante Ele, declarando que Ele é o Senhor. Esses homens sábios foram procurar o rei dos judeus, dizendo que tinham visto a sua estrela. Na busca pela verdade, Deus mostrou-lhes que tinha nascido um rei importante. Aquela estrela não foi um fenómeno natural, foi uma manifestação sobrenatural. Ao segui-la, eles encontraram Jesus. Aqui podemos aprender 2 princípios. Primeiro, as pessoas sábias buscam Jesus. Segundo, quem busca a verdade com sinceridade recebe revelação. Deus mostra o que a pessoa precisa para levar a Jesus. Quando eles partiram na sua missão, muitos devem tê-los considerado tolos, mas eles não permitiram que isso os dissuadisse. O mesmo acontece conosco quando começamos a buscar Jesus. Mas seremos recompensados se não desistirmos, se ignorarmos as opiniões e as críticas de outros. A estrela levou-os a Israel. Pensando que o rei de Israel teria nascido no palácio, foram diretamente para Jerusalém. Erraram porque seguiram a razão. A razão é muito útil quando depende da revelação, mas só por si não leva a pessoa a Jesus. Em Jerusalém, os sábios começaram a perguntar sobre o novo rei que tinha nascido. Imediatamente se tornou óbvio que eles sabiam mais do que as outras pessoas. A chegada deles causou muita agitação. Primeiro despertou expectativas de que finalmente chegara o Messias, que os libertaria dos romanos. Depois foi o rei Herodes, que ficou muitíssimo perturbado. Ele estava sempre preocupado com ameaças à sua posição no trono. Por isso, convocou logo os dirigentes religiosos judeus e perguntou-lhes onde nasceria o Messias. Soube então que, segundo os profetas, o Messias nasceria em Belém. Miqueias 5:2. Apesar de saberem disso, os dirigentes religiosos não se interessaram em ir procurar o Messias. O rei Herodes disse aos sábios que o rei tinha nascido em Belém. Dirigidos pela palavra de Deus, foram até Belém, onde acharam um menino. Ali estava, naquela casa humilde, uma criança frágil que era, ao mesmo tempo, o Deus Todo-Poderoso. Ali estava o rei que eles vinham honrar. Curvaram-se perante ele e adoraram-no.
Os sábios encontraram Maria, José e Jesus, mas o seu culto foi dirigido exclusivamente a Jesus. Não lemos que tenham adorado Maria. Ela foi uma serva devota de Deus, mas só Jesus é Deus. Por isso, só Ele podia ser adorado. Todo o louvor lhe pertence a Ele. Só Ele é digno. Os sábios ofereceram presentes ao Rei Jesus. Era costume levarem-se presentes valiosos quando alguém ia à presença de um rei. Estes sábios do Oriente ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes de muitíssimo valor. Quando encontramos o Rei Jesus, oferecemos-lhe a coisa mais valiosa que temos, que é a nossa vida. Por gratidão, passamos a desejar viver para lhe agradar. Deus avisou os sábios através de um sonho, que não voltassem a Herodes, mas que voltasse à sua terra por um caminho diferente. Também nós, quando encontramos Jesus, as nossas vidas tomam uma direção diferente. Passamos a receber a orientação do Senhor a cada dia. Acabou de escutar Encontros com Jesus. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.